Graça e paz, amados, de volta ao nosso Sinais da Volta de Cristo, 18º episódio, aleluia! Se nós entendemos, 18º dividido por 4, dá mais de 4 meses, nossa, é isso mesmo? Não. 18 por 4, é isso mesmo, dá mais de 4 meses, estamos aqui direto desse assunto. E não conseguimos ainda chegar em tudo que nós precisamos, para você entender como é importante esse assunto detalhado. Eu acho que você está tendo o privilégio de ver algo bem detalhado, mas assim numa sequência, desde o início. Por isso eu insisto com você. Você que gosta de estudar e saber tudo, pega desde o primeiro, vai assistindo. Se você pegou atrasado, faz um programinha, 2 por semana, você assiste, é 20 minutos, 15 minutos, assiste 2, 3 por semana, e na sexta-feira você assiste o que está passando ao vivo, e depois vai até atualizar, a chegar no 18º, como está aqui. Eu lembro que uma vez, eu já acho que até falei aqui, numa igreja em São Paulo, eu ministrei às terças-feiras à noite, foram 3 meses, toda terça-feira, 2 horas por noite, né? E aqui nós estamos fazendo vídeos de 20, 25 minutos, para você ter uma ideia de como é longo. Eu estou falando ainda do 6º sinal da volta de Cristo, que é a apostasia. Como é um assunto importante, assunto atual, assunto que nós estamos vivendo hoje, né, em pleno ano 2024, continua vivendo, só cresceu esses movimentos que começaram alguns anos atrás. Eu pude, no módulo passado, denunciar diversos movimentos da nova era, denunciar apostasia dentro da igreja evangélica, igreja católica, as apostasias que aparecem para desviar as pessoas, né, de crerem verdadeiramente em Deus e na palavra de Deus. E falei dos movimentos, que foi o 5º movimento, que foi o movimento gnóstico cristão universal, que foi o 5º, dentro da apostasia. Eu estou dentro de um único sinal, né? Eu estou enumerando itens dentro da apostasia. E um outro item dentro da apostasia, porque leva isso para dentro da igreja, chama-se Nova Era. Pronto, entrei no principal assunto ligado à Nova Era. E você vai descobrir hoje que o movimento Nova Era é o que está fomentando toda a questão do anticristo, toda a questão preparatória do mundo. Você ouve falar hoje em Fórum Mundial, você ouve falar hoje em globalismo, você ouve falar hoje em círculo romano, círculo cristão, famílias que comandam o mundo. Você ouve falar de tantas coisas que estão subjetivas, né, por trás de coisas assim por diante, de tudo que está acontecendo, mas o início de tudo isso é um projeto. Esse projeto se chama Nova Era, né? E nós vamos, eu sei que tem uma apostila da missão sobre Nova Era, bem detalhado, e eu vou dar aqui alguns relances, e eu creio que talvez use todo esse programa para falar um pouco disso. Esse movimento ele vem ganhando força cada vez mais, dia a dia, uma coisa, e as pessoas não estão percebendo que isso que está acontecendo, eu vou mostrar, faz parte da nova era. Porque quando a nova era começou, era todo mundo falando, de repente parou-se de falar como uma coisa geral. E perdeu-se que os detalhes do plano estão sendo em execução dia a dia. E os detalhes estão acontecendo, só que já não se fala mais como um projeto chamado Nova Era. Alguns falam sobre a mudança que vai ter do plano mundial, do fórum econômico, do fórum que está tendo, agora teve recentemente na Suíça e assim por diante. Mas isso faz parte de um plano, e esse plano se chama Nova Era. Esse plano ele é um caldeirão. É um caldeirão de tudo que você possa imaginar de cultos, crenças esotéricas, superstições, e é uma coisa que desafia até a imaginação do homem, de tantas coisas que se colocam, e na verdade tem coisa que você não consegue nem compreender de tão sofisticado que é essa questão, e está levando tudo para o autoconhecimento do homem. No fim de tudo é tirar Deus da história, é tirar a obra de Jesus, a tirar o Espírito Santo e colocar o homem como centro de todas as coisas e assim por diante. Então, veja que nessa busca
que você vai encontrar? Você vai encontrar, por exemplo, vou dar o nome aqui que vai aparecer para você gravar, Nova Consciência Cósmica. É uma coisa, hoje está sendo falado em todo lugar, sobre a nova consciência cósmica, né? Os adeptos da nova era têm que crer em algumas coisas. O plano, apesar de ser um plano mundial que envolve outras coisas, até o anticristo está no meio, mas tem algumas bases. Uma das bases é a reencarnação. Eles creem na reencarnação, faz parte da doutrina da nova era a reencarnação. Outra coisa básico é crer no poder de algumas coisas materiais, como, por exemplo, crer no poder das pirâmides, né? Isso você vai ver no mundo inteiro, né? Algumas seitas usam as pirâmides como base. Se você pegar, por exemplo, Rosa Cruz, eles têm a pirâmide a base da crença deles. Inclusive, eles têm uma pirâmide mundial, que é em São Diego da Califórnia, Curitiba, São Paulo e no Egito. Se você pegar esses 3 pontos, você forma uma pirâmide mundial, que é a base da Rosa Cruz. E aí você começa a ver essas questões. Por exemplo, astrologia faz parte, aí vem tarô, né, I Ching, questão de prever o futuro através de tecnologias. Isso faz parte da nova era. Por quê? Está pegando o ser humano como ser místico, aproveitando esse lado místico que todos nós temos, né? Faz parte do ser humano, então eles aproveitam esse lado místico e levam para o misticismo. E as pessoas gostam demais de misticismo, né? Questão dos pêndulos, né? Utilizar pêndulos para determinar doenças, enfermidade, ou para atrair más vibrações e assim por diante, e outras coisas mais. Eu tive uma experiência com uma questão desse não bem de pêndulo, né? Um camarada que usava aquela forquilha de madeira para achar água, né? Então ele andava com aquilo lá e onde tinha água subterrânea, aquilo começava a trepidar. E ele fazia isso, e muita gente cria nisso mesmo, porque isso aí não tem nada de científico, né? É uma questão espiritual. E nós estamos num seminário no interior de São Paulo, e esse camarada estava lá. E quando eu falei sobre todas as questões da nova era, ele se levantou e falou, não, porque eu uso isso, tentou explicar. E aí, pela primeira vez na minha vida, eu fiz um desafio. Eu falei assim, então quando terminar a sessão de agora, todos nós vamos para lá fora, lá tem um terreno muito grande nesse lugar, e com certeza lá tem água subterrânea. E eu tenho certeza que você sabe que tem. Ele falou, não, aqui tem água subterrânea, aqui vai ser tranquilo mostrar para todo mundo. Muito bem, e eu fui junto, e todo o povo foi junto, e eu simplesmente orei, falei, Senhor, todo espírito contrário está amarrado. Olha, foi tremendo, ele ficou muito tempo procurando em todo lugar, não tremeu o pauzinho dele nenhuma vez, né? Porque é totalmente espiritual, mas muitas pessoas acabam sendo enganadas por coisas tão simples, muitas vezes, né? Outra coisa no movimento Nova Era é que ele junta todas as religiões orientais, é uma síntese das religiões orientais que não tem Jesus Cristo como Senhor, único, suficiente Senhor e Redentor. Então todas as religiões orientais que tiram Jesus fora, que colocam outros no lugar, como Buda e outras coisas mais, budismo, hinduísmo, que tiram Jesus fora, fazem parte desse movimento. Todo o gnose, todo o espiritismo são doutrinas que fazem parte desta grupo de nova era. Não preciso dizer sobre ocultismo, clarividência, astrologia, hipnose, ufologia, yoga, né? Toda essa renascença de feitiçaria, trazendo tecnologias bonitas de se falar, né? Vamos fazer yoga, né? Lembrando que yoga é uma prática que faz você se esvaziar da sua mente. E se há algo importante que nós temos no nosso corpo, é a nossa mente. E a nossa mente é aquilo que Satanás quer captar, e ele precisa que você fique com a mente vazia, para ele poder entrar. Eu lembro que meu pai falava muito, eu já vi outros pastores falar, né, que mente vazia é a oficina do diabo. Isso é uma expressão popular e é verdadeira. Então a yoga vem fazer com que você esvazie a mente. Exatamente isso
para que essas coisas. E aí vem, né, tantas outras coisas a respeito disso. E uma coisa muito interessante, né? Tira Deus e coloca Lúcifer no lugar. O homem, ser humano, dominado por Lúcifer para chegar no tempo do anticristo. Essas raízes, quando começou? Isso tudo foi uma descoberta, não uma descoberta, né? Porque o plano do diabo já é desde o Éden, mas ele vai criando estratégias e planos humanos. E tudo começou com uma russa chamada Helena Blavatsky. Então, Blavatsky é o nome desta russa que trouxe a Sociedade Teosófica em 1875. A partir dali, muitas outras pessoas famosas foram acrescentando coisas, como, por exemplo, Alice Bailey, em 1949, uma inglesa, e ela trouxe o alicerce final para a nova era. Ela saiu da Inglaterra e foi para os Estados Unidos e estabeleceu ali o principal alicerce da nova era, e inclusive foi reconhecida nos meios dela como uma sacerdotisa. E um dos mestres da sabedoria tibetano, que deu toda a base para isso, ele se chama Djabal Khul, esse que deu a base naquela época. E ali saíram muitos livros até hoje. Há livros permeados que lá dentro tem o plano. Então é uma coisa tremenda, irmãos. Você que é fiel em Deus, fiel em Jesus, quando você pega um livro desse e fica encantado com a nova era, olha lá dentro e vê que de repente lá dentro tem um plano para substituir Deus, colocar luz no lugar e o homem ser Deus como ele. Como que isso é colocado hoje? Eu não vou entrar em muitos detalhes de nomes, mas você é muito esperto para saber do que eu estou falando. Hoje em dia, todas as camadas da sociedade são permeadas dessas técnicas da nova era. E eles usam o quê? Usa fantasia, filmes, usa vídeos, usa revistas cósmicas, usa jogos, brinquedos, né? Tudo começou, você vai lembrar, os mais antigos vão lembrar que os primeiros filmes que começaram, que chamou a atenção, o famoso ET. Não tinha filmes nessa época desse tipo. Aí saiu o ET, se tornou um filme famoso, mas ali, se você pegar o fundamento do filme ET, você vai descobrir o que tem ali da nova era. Depois você vê um que eu até assisti para ver o que estava por trás, fiz questão de assistir, né? Aliás, o meu neto queria assistir, eu falei, então vou assistir com você, para a gente ver que é Star Wars, né? E se você pegar todos os filmes de Star Wars, são bonitos, muito bem feitos, chama a atenção dos jovens, dos adolescentes, né? E até dos adultos, mas a gente esquece o que está por trás, a gente não analisa aquilo que está sendo transmitido ali atrás desses filmes. E outras coisas que se usam muito os objetos. Começam a dar força aos objetos. Então, a pirâmide tem força, o cristal de rocha tem força, né? A pedra na montanha tem força, e aí começamos a transformar objetos que Deus criou para a glória dele em objetos de poder fora Deus, tirando Deus fora o próprio objeto. Eu lembro que um dos filmes antigos que chegou a ganhar Oscar, né, é o filme Laços de Ternura, famosa Shirley MacLaine, e ali já tinha música própria de Nova Era. O filme era todo baseado no plano da Nova Era, mas foi um filme famoso, ganhou Oscar, né? Porque essas questões, o plano da Nova Era é tão bem feito, porque Satanás domina esse mundo. A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então Satanás tem muita força no mundo. E a força dele é tão grande que ele consegue as melhores coisas. Irmãos, Satanás não põe as piores coisas, põe as melhores coisas. Então, se é um filme, vai ganhar Oscar. Se é a música, vai ganhar o Grammy lá, aqueles prêmios que dão para as músicas. Se é um artista, ele vai ficar famosíssimo, né? Se o artista lançou um óculos que foi consagrado a demônio, aquele óculos vai fazer sucesso no mundo inteiro. Todo mundo quer ter aquele óculos, porque não é algo normal, né? Minha esposa sempre falava assim, quando aparece algo que atrai o mundo inteiro, tem alguma coisa por trás. Ou é um desenho, ou é uma roupa, ou é um objeto. Se é uma coisa que
dá a chance de todo mundo querer, tem alguma coisa por trás. E assim por diante. Algumas organizações estão ligadas, viu? Você vai encontrar nas maiores organizações do mundo. E eu não tenho nenhum receio de dizer porque está ali dentro, né? É só ler, eu não preciso algo que eu estou falando, é só você ir buscar dentro das organizações. E essas organizações, elas não se escondem, não. Se você entrar na Google hoje, você tem, por exemplo, da ONU, Unesco, né? O Conselho Ecumênico Mundial de Igrejas. Olha, Conselho Ecumênico Mundial de Igrejas. Se você analisar tudo que está por dentro desses assuntos, qual é o objetivo que está por dentro, né? Hoje está mais fácil todo mundo ver que a ONU está baseada em um princípio que é totalmente contrário aos princípios de Deus, né? A Unesco e assim por diante. As faculdades, meu Deus do céu, se você pegar as faculdades públicas, eles não estão ensinando pessoas a serem alguém na vida, um acadêmico. Eles não estão ensinando mais matérias, estão ensinando ideologias. Então as pessoas saem de lá, não um grande arquiteto, um grande engenheiro, um grande médico, mas sai de lá alguém que tem uma ideologia montada em cima de um plano da nova era. Então, quais são alguns pontos principais? Isso você vai ver na tela para não esquecer. Você fala, mas isso não é questão do anticristo? Você vai estar, então tá aí, é o plano. Qual é o plano que está por trás dos livros da nova era que nós pudemos examinar, ler, pesquisar e assim por diante? Alguns pontos, 4 pontos principais. 1. Sistema universal de cartões de crédito. Não precisa falar mais nada, né? A gente já vendo isso, cada vez mais está sendo globalizado os cartões de crédito. Quando aparece um cartão de crédito novo, em pouco tempo sobe do mercado, porque as grandes companhias destroem. Então você tem aí a globalização. Não estou dizendo que é pecado ter um cartão de crédito, estou dizendo que o cartão de crédito é um dos motivos para levar a essa globalização para ter um certo controle. Segunda coisa, uma central mundial para a distribuição de alimentos. Você fica pensando, como que pode ser isso? Se você olhar a Europa e a comunidade europeia, você vai ver que já existe um princípio lá dentro, que está sendo posto em prática aos poucos, de transformar a comunidade europeia em celeiros. Então eles escolhem um país, por exemplo, Holanda. Então eles escolhem a Holanda, o leite vai ser só da Holanda. Então só a Holanda vai produzir leite. Então é fácil controlar o celeiro. Então os outros países vão ter que comprar leite da Holanda, né? Ah, eu quero azeite. Então, tá bom, o azeite vai ser feito pela Espanha. Então todos os outros produtores de azeite dos outros países vão ter que acabar, porque vai ter um único celeiro. Isso faz parte do plano da nova era. Você sabia disso? Eu estou revelando para você. Outra coisa, um sistema de impostos mundial unificado. No momento que todo mundo se tornar uma única nação governada por um único homem, acaba-se a questão de cada país ter seus impostos, cada país ter suas taxas, cada país ter sua alfândega, acaba. Não tem. Se você for na Europa hoje, você passa de um país para outro e não tem alfândega. Não tem, já tem uma moeda única que é o euro. Então tudo está sendo devagarinho unificado, e como o tempo está crescendo e rapidamente o tempo está correndo, essas coisas vão acontecer muito mais rápido do que a gente imagina. Um sistema militar obrigatório em escala mundial. Por quê? Mas se é um país só o mundo, por que tem esquema militar? Porque você vai ver uma coisa absurda que eu vou falar e parece absurdo. O mundo vai ter uma preparação para guerrear contra ETs, né? E aí vai ter que ter um sistema mundial militar para comandar contra os ETs. Mas, na verdade, esse sistema militar vai ser para oprimir os que são contra o regime. Vai ter um sistema militar para sufocar qualquer tipo de rebelião, qualquer tipo de pessoas, principalmente os cristãos, que vão começar a ser perseguidos desde agora. Em 1975, esse movimento se tornou público. E em 75 foi dado a base do movimento, foi publicado. Não estou falando algo assim que eu li nos livros, não, foi publicado em 75 e se tornou público mundial, que era criação de um sistema econômico mundial, ponto número 1, e agora você está vendo aí o Fórum Mundial acontecendo,
a tentativa de juntar todas as economias do mundo, isso já começou lá em 1975, dentro do plano da nova era. Entrega das propriedades privadas para um único diretório. Você pode ver que nos países comunistas ninguém é dono de nada. O governo que é dono de tudo. Você não tem a sua casa, o seu terreno, o seu carro, é tudo do governo. Então já existe um preparo para isso, e isso quer ser implantado no mundo inteiro. E outro ponto que é obrigação de se subordinar a vida pessoal aos objetivos do Diretório Mundial. Então, você não vai poder trabalhar no que você quer, você vai trabalhar no que eles mandarem. O seu salário não vai ser determinado pelo teu patrão, vai ser um salário determinado por eles. Em outras palavras, as pessoas serão escravas de um regime e terão que obedecer e assim por diante. Esse é todo o preparo. E quais são os principais movimentos, e aqui eu termino aqui, quais são os principais movimentos que apoiam a nova era, os movimentos paralelos que apoiam? Por exemplo, o arianismo. O que é o arianismo? Começou com Hitler, de ter uma raça pura, uma raça ariânica, uma raça que verdadeiramente não tem defeitos. Por isso que eles perseguiram os judeus, que consideraram os judeus uma raça que não é ariana. E mataram 6 milhões de judeus e estão querendo justificar hoje o contrário, que isso não foi algo terrível, né? E estão querendo culpar Israel até porque está tentando defender seu país contra grupos terroristas. Inclusive até o nosso governo brasileiro, infelizmente, andou falando essas bobagens, essas besteiras aí contra Israel. Mas a Bíblia diz que quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado, e quem abençoar Israel será abençoado. Outra questão é a iniciação planetária em massa, chama-se iniciação luciferiana. Isso é através de consagração. E, inclusive, até usa-se aquela picadinha que dão nos braços das pessoas, até dentro desse processo todinho assim. E depois, ações que vão ser criadas, e já estão sendo criadas nos países onde já existe ditadura, ações de purificação, ou seja, exterminar todos que não concordam com esse objetivo. Então vocês pegam, por exemplo, Nicarágua, que hoje já conseguiu, né, parar com todo o cristianismo católico e evangélico, prendendo os padres, pastores, fechando as igrejas. Hoje já está acontecendo em Nicarágua, isso já acontece em países onde existem ditaduras, onde não existe ninguém que possa ser contra. Então, quando se levanta alguém que é contra o regime, imediatamente tomam ações para prender os que são contra. Então, todos que são contra têm que ser presos. A voz daqueles que são contra tem que ser preso. Isto é ações de purificação. Outra coisa, o aborto e a inseminação artificial. Isso é forte, estão em todos os lugares querendo aprovar o aborto. Mas por quê? Por causa da mulher? Não, eles não estão pouco interessados com a mulher. O que eles querem é diminuir a população. Diminuir a população da Terra. Essa que é a grande realidade. Quanto menor for, mais fácil de controlar. Alguns países já estão com isso, limitação forçada de número de filhos. A Europa hoje, se você ver, tem países lá que com o tempo não vai ter mais a pessoa que era daquela nação. A França, por exemplo, é uma delas, que não tem, logo não vai ter mais francês na França, porque houve limitação da produção. Controle genético, então toda essa tecnologia hoje que está sendo feita de medicamentos, de picadinha, de outras coisas mais, é para ter um controle genético sobre a população. E até a eutanásia, que já está sendo aprovada em muitos países, que é matar os velhos. Então, controla-se a nova geração, diminui-se a nova geração, mata-se os velhos e tenta colocar dentro da população que sobrar uma população ariana. Quem não for dentro do arianismo é morto, de alguma maneira. E quem for contra o regime é morto. E com isso eles vão reduzindo a população dos escravos. E aí é fácil um governador mundial controlar, porque além de ter todo o controle, crédito, alimentos, que é exatamente o que o anticristo vai ter na mão, todo o controle financeiro e o controle de alimentos. E sem dinheiro, sem comida, você não sobrevive. Então você já está imaginando
E aí você fala, mas que movimento é esse? Por incrível que pareça, mesmo que outros digam o contrário, chama-se Nova Era. É um movimento da Nova Era que começou lá atrás com Helena Blavatsky. Amém? Nós vamos parar aqui, porque esse assunto até dá um mal-estar, né? Ou assunto terrível, mas é real, você precisa saber. E nós vamos colocar aí na tela, para terminar, a simbologia mais conhecida, os símbolos mais conhecidos da Nova Era, que estão se tornando tão naturais que até está entrando dentro das igrejas. As próprias pessoas das igrejas estão usando isso, acham que não tem nada demais, porque não sabem de onde vem e por que estão vindo. Então eu quero denunciar esses símbolos hoje, cada um deles. Você vai ter aí na tela o Yin Yang, que é o equilíbrio das forças cósmicas. Você vai ter aí a cruz com laço, que representa desprezo da virgindade, ou deusa do amor. Você vai ter aí esse laço entrelaçado, que é a vida sem fim entrelaçada, ou seja, amarrada sem fim. Você vai ter o unicórnio, que hoje está em todos os lugares, e o unicórnio é um principado satânico de liberdade sexual. Você vai ter a estrela de 5 pontas, e isso é uma discussão muito interessante, que eu posso terminar aqui dizendo o seguinte: estrela não tem ponta. Cientificamente, estrela é astro. E astro não tem ponto. O que você vê é a luminosidade que mostra aquelas pontas. Agora, por que se insiste tanto em estrela de 5 pontas? Você pode ver que a estrela de Davi é de 6 pontas. Mas a estrela que se usa no mundo inteiro é de 5. Porque é o pentagrama de Satanás, que é usado em todos os trabalhos de magia, de satanismo e assim por diante. Então, 2 pontas para cima, Lúcifer, 2 pontas para baixo, o homem sendo Deus. É esse o objetivo dessa coisa. Você vai ver uns outros aí, um que é muito usado, que é o pé de galinha, né, que os hippies trouxeram isso no ano que apareceram os hippies, que é o paz, né, mas na verdade é paz sem Cristo. Isto que é o pé de galinha. E com isso nós terminamos, aleluia, essa parte tão difícil, que é denunciar essas coisas. Mas nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, nós estamos protegidos com a armadura de Deus. Os anjos de Deus estão ao nosso redor, lutando por nós, ao redor da sua vida, da sua casa. Nenhuma influência maligna virá sobre a tua casa. Você que está sendo desperto para a realidade que está existindo e não vai entrar na apostasia, você está protegido pelo sangue do Cordeiro, que é suficiente para guardar a nossa vida e a nossa família. Eu te abençoo com toda sorte de bênção em nome de Jesus. Amém e amém.